E aí pessoal, eu sou Felipe Ascenso Silvanes, psicólogo clínico, e quem é você? Hoje falarei sobre alguns dos segredos do TDAH que são relacionados à sua energia e à criatividade, como usá-las a seu favor. No vídeo de hoje eu vou contar o que é o TDAH, falar um pouco sobre também o que ele é na experiência de quem convive com esse tipo de transtorno, com algum parente, conhecido, namorado, namorada, esposa, marido. Qual a origem do TDAH em nossa espécie? Falar um pouco da filogenia, da questão da espécie. E também da história da saúde mental recente, contemporânea. Como surgiu dentro do ambiente educacional. Outra coisa que eu vou falar também é quais são as atividades que se beneficiam das características que o TDAH tem por conta do próprio transtorno e do funcionamento neuroatípico. Serão essas atividades no esporte, dentro e fora de casa, no seu trabalho também. E outras práticas que você pode, inclusive, criar de modo bem próprio para aproveitar melhor esse seu potencial. Além de falar das atividades, eu vou contar um pouco para vocês como que nós podemos transformar os transtornos, interessante, esse prefixo que vem do latim e aparece nas duas palavras. Como nós poderemos pegar um transtorno e torná-lo funcional, dar função, sentido, até nome muitas vezes, atribuir uma qualidade, até que se torne uma habilidade, uma virtude, por exemplo. Como que a gente faz isso? Pega algo disfuncional, sintomático e ressignifica ou transforma ou readapta, rearranja para algo funcional. Como isso é feito? Eis aqui uma breve introdução. Se você quiser assistir cada um desses tópicos, fique até o final do vídeo aqui comigo. Não deixe de compartilhar o final do vídeo, se inscrever, deixar sua curtida, seu like. Quaisquer dúvidas, você pode deixar nos comentários, ok? Solta a vinheta, produção. Então, pessoal, o que é o TDAH? Como ele é? O TDAH, ele faz parte dos transtornos globais do desenvolvimento. Basicamente, existem vários transtornos globais. Neste vídeo, eu apenas vou falar sobre um dos transtornos que tem a ver com o funcionamento do cérebro, da parte neurobiológica, bioquímica do cérebro também. É um neurofuncionamento atípico. E atípico, aquilo que é atípico, é diferente do que é típico. O típico a gente usa para falar, uma comida é típica, é mais comum, é tradicional. O atípico é o que não aparece no comum, é o que foge à regra, é incomum, é atípico. Então, um transtorno, ele tem a ver com esse trans, vem do latim, que é um prefixo que significa através. E o tornare, tem a ver com isso do girar, né? Tem a ver com o movimento do girar no latim, tem a ver com esse significado. Então, o transtorno é algo que é um funcionamento que gira além. A palavra transtorno fala disso. Esse além, ele pode ser complicado quando ele não tem função, quando ele nos exclui, nos causa problemas, nos gera conflitos e tudo mais. O TDAH, na experiência de quem vive, ele pode causar sim sofrimento, claro, porque de algum modo esse esforço para que a pessoa tenha, por exemplo, uma função para aquela hipercinese, ou uma hiperatividade, ela tem muita energia, o TDAH, ele tem que ter muita energia, não necessariamente ansiedade, muita energia. Tem também uma questão ligada à atenção, mas a atenção ela também é um fator de energia também, né? É como se fosse um combustível, a atenção. Ela é uma lenha, né? Então, se a pessoa não dormir bem ou não comer bem, é difícil ela manter uma atenção ali. Então, a atenção tem vários parâmetros para se investigar a atenção. O TDAH, ele basicamente são vários fatores juntos. Quando eu falar sobre TDAH, que você aí do vídeo olhe para a sua experiência de vida desde a infância e se imagine, se você já tem um diagnóstico fechado, se imagine sendo um caçador, porque essa é a característica comportamental dentro das pesquisas na área da psicologia também,
e da psiquiatria. O próprio TDAH, ele tem mais dificuldade de manter rotina, ele gosta de novidades, ele tem um pensamento mais arborizado, ele tem um hiperfoco também. Ele se foca em algo e ele esquece todo o resto. As pessoas chamam a atenção dele para aquilo, outro, mas ele basicamente tem um hiperfoco. Aquele foco ele é muito usado na caça. Se você vai caçar, se você tiver rotina, você é mais presa do que predador. Normalmente o predador ele tende a ter mais energia, percorre longas distâncias na caça. Ele tem uma questão da caça de não pode ter rotina, ele tem que antecipar a rotina da presa, né, da caça. E os ambientes tendem a ser mais abertos, mais livres, com mais novidades também. Então, um caçador ele tem essa característica que é presente na filogenia, na genética do TDAH. Por isso é disfuncional o TDAH, porque esse funcionamento ele abre espaço para um descompasso no relacionamento dele com o mundo. Pode vir daí a necessidade de buscar um diagnóstico, a necessidade de buscar um tratamento. Pode vir da dor e do sofrimento. É isso. O principal do vídeo, que é o objetivo de hoje, é trazer para vocês as atividades que são práticas que vocês podem fazer. Por exemplo, a natação é um baita esporte para o TDAH. Tem vários nadadores que já foram campeões olímpicos, por exemplo, que tem esse diagnóstico, tem esse funcionamento neuroatípico. Por quê? A pessoa entra numa água, numa piscina, o que acontece? Não existe praticamente nada fora dela. Ela não tem como se distrair e ela fica mais atenta aos sons do próprio corpo. É como se ela entrasse numa câmara de água mesmo, porque a piscina é isso. E aí ela se isola do ambiente externo. Esse isolamento favorece ela a manter a atenção, porque além disso ela tem que prestar atenção na respiração dela, no movimento articulado dos braços, por exemplo, quando nada crawl, e das pernas também. Então ela tem que distribuir e desenvolver uma qualidade de atenção específica, que depois eu posso até falar melhor sobre os tipos de atenção. Então a natação, esportes onde ela tenha que praticar sozinha e poder imprimir o seu próprio ritmo na atividade, funcionamentos neuroatípicos, né? Quem é TDAH tem essa característica, quando eles se focam em uma atividade, eles se dedicam com muita energia, muito afinco, são muito resilientes também nesse sentido. Esportes, por exemplo, as artes marciais ajudam muito. Atividades, por exemplo, que articulam muito a ponta dos dedos, o piano é essencial para muitos também, auxilia muito a musicalidade, a musicalização, porque eles já são muito criativos, então muitas vezes eles dando vazão às ideias, abre espaço para que eles possam arejar um pouco os pensamentos, né? E também auxilia muito porque eles têm esse poder criativo. Então artes, no geral, artes visuais, artes plásticas podem ser muito úteis, porque eles saem deles mesmos e vão para o mundo. E isso canaliza as atividades deles, que podem ser um pouco impulsivos. Então, num movimento de expressão de arte, com o corpo, eles podem testar novas possibilidades, eles podem se arriscar, se lançar e se entregar por inteiro e desenvolver habilidades muito boas nisso. Outra coisa, é difícil para um TDAH, por exemplo, algumas coisas relacionadas a cronograma, horário e também agendamentos e rotinas. Então, coisas que podem gerar estresse, por exemplo, mas esqueceu de tirar o lixo, é sempre, toda semana, passa no mesmo dia, mesmo horário, ou aquelas atividades que ele deixa pela metade, ele faz uma coisa, aí ele deixa pela metade e vai para outra atividade, né? Então, atividades que são voltadas para mudanças, reformas, coisas que vão precisar da energia dele, quando bem direcionada, atividades onde ele não necessariamente precise se focar num ponto só e também prestar atenção em outras coisinhas. Por exemplo, cozinhar é terrível, mas, por exemplo, você deixar ele para cortar cebola, batata e alho e bastante coisa, ele acaba tendo bastante... Se ele tiver o hiperfoco em trabalhar com a faca, por exemplo, ele pode ter uma boa atuação nessa área também. Ele pode funcionar complementando, né? No trabalho, muitos gestores têm transtorno de TDAH, porque eles são característicos por serem multitasking também. Tem várias coisas que eles podem fazer ao mesmo tempo. E muitas vezes essa visão de fazer várias atividades ao mesmo tempo, com bastante energia, e terem que tomar decisões, esse comportamento de assumir risco,
essa impulsividade, quando é bem canalizada, ela pode projetá-los muito adiante, por exemplo, em algumas atividades no trabalho, dentro do meio organizacional mesmo. Por mais que a palavra organizacional venha de organização, né, traga uma ideia de ordem, e muitas vezes eles tenham dificuldades mesmo na organização, na questão de agendas e tudo mais, e alguns compromissos rotineiros, existem várias e várias atividades dentro de alguns empregos que não necessariamente tem aquela... Eles podem ser bons vendedores, bons comerciais eles podem ser, a menos que eles precisam ter também auxílio, né? Eles podem trabalhar muito bem em equipe. Quando, para estimular esse lado do TDAH mais competitivo, é importante que ele trabalhe sozinho e por meta, por demanda, né? Não tenha muito relacionamento afetivo na hora de recrutar um TDAH, que não precise ter muito relacionamento afetivo, muito relacionamento humano, porque senão ele vai se perder com as pessoas. Ele vai se compromissar, ele vai se enrolar, ele vai acabar sendo demandado e vai perder o que é tão valioso para esse TDAH, que vai muito além do TDAH, claro, da categoria, que é o hiperfoco. Arte marcial ou qualquer atividade que ele tenha que se conter, que ele tenha que ir até um determinado lugar e parar, é muito útil para ele. Arco e flecha é bom, porque ele treina a perícia também do arco e principalmente o foco. E isso pode ser muito útil na questão do treino da atenção, do foco e conciliar isso com a perícia. Normalmente, o que o TDAH não tem de foco, ele tem de perícia. Ele sabe atirar a flecha muito bem, pode viver com ela, com muita habilidade. Isso é perícia. Ele tem intimidade com a flecha, com o instrumento, com a arma. No entanto, ele pode sentir que ela é uma extensão dele, mas ele pode perder o foco, pode não ter aquela atenção. Ou no momento em que ele está se alongando, ou vai atirar, naquele momento pode ter uma queda na dopamina e ele prestar atenção na borboleta, pensar numa receita que ele vai fazer, pensar na série que ele quer assistir quando chegar em casa. Para você transformar tudo que é um transtorno, o que gira para além do comum, você tem que fazer aquilo girar a favor de algo. Aquilo pode girar junto com uma engrenagem, esse funcionamento, esses comportamentos do TDAH, ou com um grupo, com uma atividade muito maior, ou ele pode girar de um modo além do comum, de um modo muito singular, muito autoral, muito próprio, individual. Tem isso também. É importante dar um significado para essas questões, não estigmatizar a pessoa, ela não é o diagnóstico, e isso pode ajudar muito a transformar algo disfuncional em funcional. As crianças medicadas, elas têm uma demanda muito clara dentro da escola. Então, basicamente, os tratamentos eles acabam sendo muito orientados nessa questão da medicação. Muitos adultos que já não foram medicados acabaram adotando e criando um estilo de vida que se adaptou a um diagnóstico que eles nem conheciam e foram descobrir depois de adultos. Hoje em dia o diagnóstico está mais cedo, tem sido feito feitas mais e mais avaliações dentro da área da saúde mental, nas queixas, mais buscas nesse sentido, né? Desde a infância. Estes planos de tratamento sem medicação, eles têm que ser integrais, tem que agir no bio, no psico, no social e em outras áreas também. Tem que ser de modo integral, né? O ser humano. Se não houver a prática esportiva, é mais difícil. Por exemplo, se não houver um trabalho, por exemplo, de significação dentro de uma análise, fica mais difícil ainda a pessoa entender o que ela faz com aquele diagnóstico, tá? Bom, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham pensado em atividades que podem favorecê-los aí e acentuarem, né, e reforçarem esses pontos fortes do TDAH. Que esse poder criativo de vocês e a energia de vocês esteja a seu favor, independentemente da categoria que os acompanhe, ok? É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Solta a vinheta final aí, produção. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocar nos comentários. Se inscrevam. Um abraço.